Hoje você vai aprender a fazer esse bolo no pote de ninho com morango maravilhoso, com uma geleia deliciosa que também já tem aqui no canal. Bora aprender a receita. Para iniciar a nossa receita, eu vou fazer aqui um recheio de ninho, então vou colocar um leite condensado aqui na panela. Também vou adicionar o leite em pó, dou uma leve mexida só para misturar bem esse leite em pó. E agora eu vou adicionar o creme de leite. Mexo bem antes de ir ao fogo, para já chegar lá no fogo já bem lisinho, tudo bem incorporado, bem misturado. Com o fogo ligado, eu vou estar deixando ele no fogo médio, para não queimar, não correr nenhum risco de queimar, pois recheio branco ele tem um risquinho maior de queimar com muita facilidade. Nesse recheio eu vou te mostrar o ponto que eu gosto de deixar ele, um ponto que ele vai ficar bem cremoso. Na hora que eu desligar o fogo, você vai achar até estranho o ponto que eu vou deixar ele, mas no final você vai ver o resultado desse bolo no pote, bem cremoso. Você vai mexer nesse recheio sem parar, não pode desgrudar dessa panela em momento algum, pois recheio branco ele é um caso muito sério para queimar e grudar, minha gente. Então a gente vai mexendo com paciência, mas deixando, raspando bastante aí no fundinho da panela para não deixar queimar em momento algum. E se você achar necessário, você abaixa mais um pouquinho o fogo. Aqui você já começa a perceber que ele já está começando a querer ferver, então ele vai começar a virar como se fosse um mingau, vamos dizer assim. Sabe aquela textura de um mingau? Então, ele vai começar a ferver e a gente vai começar a ver que ele tá líquido, mas ele tá líquido cremoso, vamos dizer assim, um líquido mingau. Passado uns 7 minutinhos, já vamos para o nosso recheio já começando a ferver, agora realmente já mostrando que está fervendo. Então agora é um momento muito rápido para chegar ao ponto final que a gente quer. Então você continua mexendo e eu vou te mostrar como eu quero que você identifique esse recheio para que no final ele fique bem cremoso e maravilhoso para o seu bolo no pote. Passado mais um minutinho, gente, foi bem rapidinho, depois que começou a ferver, você começa a perceber que quando você levanta esse recheio, ele ainda tá líquido, correto? Mas ele tá num aspecto de mingau. Sabe? Até parece que eu coloquei aqui maisena, mas não, gente. Ele tá num ponto antes de começar a formar recheio. Esse é o ponto quando ele vai começar a ferver e vai começar a engrossar. E isso acontece, você pode ver em todo o seu recheio, é esse pontinho aí que a gente quer que o nosso bolo no pote esteja. Então, nesse momento você já pode desligar. Você tá vendo? Tá criando bolhas, você consegue ver que ele tá um mingau cremoso, mas ele não tá aquela cremosidade de ficar meio durinho. Então, esse é o ponto certo. Nosso recheio já pronto, eu vou dar só uma mexida nele, pois eu gosto de, depois que eu desligo o fogo, dar uma mexida em qualquer recheio que eu faço, qualquer brigadeiro, para dar um brilho nesse recheio. E agora eu vou transferir ele para um lugar onde ele possa descansar. Esse processo é muito importante, ele descansar na geladeira, pois a geladeira vai fazer com que ele esfrie bem rapidinho, mas também ele crie a cremosidade que a gente está precisando. Eu sei que nosso recheio ele já está cremoso, mas assim que ele esfriar, ele vai ficar muito mais cremoso e você vai ver no final. E agora eu vou colocar um plástico filme para proteger, vou deixar esse plástico filme em contato com o nosso recheio e já vou levar para a geladeira. Vou deixar aí no mínimo aí umas 3 horas ele descansando na geladeira na parte de baixo, não precisa ser na parte mais em cima, né? Ali perto do congelador, pode ser numa parte embaixo, tá bom? E deixa ele descansando. Enquanto isso, eu vou fazer a segunda parte, que é a nossa geleia. E para a nossa geleia de morango, eu estou utilizando morangos frescos, também estou colocando açúcar e tem um determinado momento que eu também coloco limão para ajudar nesse processo. Se você quiser aprender a fazer essa geleia, tem um vídeo aqui explicando detalhadamente, passo a passo, com todo cuidado, a hora certa de colocar o limão, quanto tempo ele fica no fogo, qual é o momento certo de desligar. Então eu deixo aqui tudo explicado, eu vou deixar passando aqui em cima e também vou deixar aqui na descrição, que assim que acabar esse vídeo você corre lá para aprender a fazer essa receita. Vamos para a hora que a gente mais gosta, que é a hora da montagem do bolo no pote. Aqui temos a nossa geleia de morango já prontinha, nos esperando, perfeita para esse bolo no pote. Temos aqui também a nossa massa econômica, gente. Você acredita que essa massa não vai leite e nem manteiga? É uma massa muito econômica e vale muito a pena para bolo no pote. Eu ensino aqui também no canal, vou deixar na descrição o link desse vídeo, tá? Acabando esse vídeo, corre lá para você aprender essa massa. Temos aqui também a nossa caldinha de leite condensado com água. Eu misturo um pouquinho de leite condensado com água e faço essa caldinha.
E olha a nossa lindeza, que é o nosso recheio de ninho. Nosso recheio tá maravilhoso. Vou colocar esse recheio nessa manga de confeitar para nos ajudar a ficar tudo mais certinho, tudo mais organizado nesse bolo no pote, né? Para ficar visualmente melhor. E olha o resultado desse recheio, minha gente. Depois de 3 horas na geladeira, olha como que ele ficou cremoso, brilhoso, maravilhoso e muito fácil de mexer. Tá vendo que ele não tá muito mole, mas ele tá o mole perfeito para o nosso bolo no pote. Isso aqui é sucesso, minha gente. E vou colocar esse recheio aqui na manga de confeitar, né? Como eu falei, para ficar mais fácil na hora da gente montar esse bolo no pote. Iniciando a montagem, nossa primeira camada, eu sempre faço uma camada bem fininha no fundo do pote. É uma camada só para dar uma sujeirinha de recheio, para ele não ficar seco, sem nada. Eu sempre gosto de fazer essa camada, lembrando que eu também sempre peso, né, o quanto que eu quero de camada para que os outros bolos no pote tenham um padrão. Após eu adiciono o nosso bolo. Aqui eu tô colocando o bolo todo enfarelado, mas você também pode fazer disquinho já certinho no tamanho do pote, se você preferir. Eu deixo o bolo assim, porque eu sei o jeito certinho de deixar ele, para que meu cliente não coma aquele bolo que você coloca a colher e sente, né, o farelo. Eu não deixo isso acontecer, porque eu deixo meu bolo descansar. Então essa é a dica, né, é deixar o bolo descansar, gente, que aí ele fica maravilhoso e não vai ficar todo enfarelado na hora que o cliente for comer. Aqui eu vou adicionar a nossa caldinha. A caldinha eu adiciono do jeitinho que o meu coração mandar, mas você também pode padronizar, deixar bem certinho, tá vendo? Aqui eu coloquei 17, na próxima potinha eu também posso colocar 17. Isso é muito importante também na hora de você precificar, tá bom? Segunda camada, eu gosto de ir olhando pelos ladinhos para ver se tá um recheio assim bem consistente, tá um recheio legal para o meu cliente. Eu não quero que o meu cliente só coma bolo, né, massa de bolo. Eu quero que ele sinta o recheio, mas também não quero exagerar. Eu quero tudo equilibrado. Que a gente consiga olhar e ver que tem massa, recheio, tudo bem equilibrado, né, tudo certinho. Agora chegou a hora da nossa delícia, que é a nossa geleia. Normalmente eu coloco a geleia em cima do recheio, não deixo ele exatamente em contato com o bolo de baixo, porque ele pega muita umidade, então ele acaba manchando o bolo. Então eu coloco ele em cima do recheio, você coloca uma quantidade, eu começo sempre pelos ladinhos, porque eu quero que aparenta que tem recheio, mas aí depois eu vou só preenchendo. Eu gosto de que o cliente consiga sentir todo o sabor da geleia nesse bolo, porque esse bolo é um bolo de ninho com morango, então eu quero que ele entenda que tem sim sabor de morango, que ele coma um pedaço de morango nesse bolo no pote. Então a gente também tem que saber dosar, não colocar exagerado, mas também colocar uma quantidade boa para que o cliente consiga sentir o sabor. Fazer bolo de pote de ninho com morango assim, com geleia, ao invés de colocar no meio do bolo os morangos frescos, te ajuda principalmente se você está no início, pois se você colocar o morango no meio, simplesmente você vai ter 24 horas para vender esse bolo no pote, porque o morango ele pode azedar o seu bolo no pote. Assim, você ainda tem uns dias a mais. Ele aqui fica em 4 dias na geladeira, minha gente. Mais que isso, não dá. O mais que 4 dias, ele começa a ficar estranho. O bolo que tá em cima, que vai em cima agora, eu vou mostrar pra vocês, que ele vai, né, receber o bolo por cima. Ele começa a tingir de uma forma muito agressiva. Então, ele começa a ficar numa cor fora do normal. Esse vermelho bonito que tem no bolo no pote já não tem mais. Então, o certo é você se atentar a essas datas. Se você não vende muito, faz pouca quantidade para você conseguir vender bem o seu bolo no pote, tá bom? Lembrando que a geleia você pode fazer e pode guardar, você pode também congelar os morangos para fazer a geleia, então tem muita possibilidade com a geleia ajuda demais. E quando você finalizar, você pode colocar um moranguinho de verdade na hora de enviar o seu bolo no pote para o cliente. Eu vou te mostrar como vai ficar no final. Bom, bolo no pote já pronto, já montado, olha como que ele fica muito bonito, ele fica muito chamativo. E agora eu vou finalizar ele aqui com vocês, vou te dar uma ideia de como você pode finalizar esse bolo no pote. Aqui eu tenho uma parte, né, cortadinha de morango, não é muito fininha, também não é muito grossa para não ficar ultrapassando, né, a tampa, mas olha que lindeza, olha que delicadeza que seu cliente recebe em casa. É sucesso, gente, você vai vender bastante e ele rende fotos maravilhosas.
Olha o peso dele no final, quanto ficou. Esse pote é de 250, ele ultrapassou 250. Você pode até diminuir a quantidade de recheio de bolo para chegar certinho 250, mas eu acho que não tem necessidade, é só você precificar certinho. Outra decoração que você pode fazer é colocar um pouquinho de geleia e um moranguinho assim em cima, e ele fica lindo demais. Olha o charme que fica esse bolo no pote e o carinho que o cliente sabe e sente quando esse bolo chega até ele. Aqui ficou 3 ideias de como você pode decorar esse bolo de ninho com morango. Lembrando, gente, vale muito a pena você fazer esse bolo no pote. Ele é lindo, rende fotos maravilhosas, você vende bem. A geleia, ela fica com pedaços gostosos e maravilhosos de morango. Você sente o gostinho do morango. A decoração é uma decoração bem simples, bem tranquila. Você pode colocar esse moranguinho na hora que saiu o pedido, o cliente pediu, você vai lá e coloca só o moranguinho e ó, nada de estragar, vai ficar tudo perfeito. Dica que é você tirar fotos maravilhosas, lindas desse bolo no pote, postar bastante, avisar todo mundo que tem bolo no pote de ninho com morango, e você vai ver o sucesso de venda. É agora aquele momento que a gente espera, que é a hora de abrir e ver como que ele ficou. Aqui ele já tá descansando depois de 3 horas na geladeira. Esse tempo é super necessário, eu não indico, se você faz bolo esfarelado, a montar na hora e entregar ao cliente, porque primeiro o cliente quer um bolo geladinho, né, que a gente gosta de bolo no pote geladinho. Segundo, esse tempinho que ele fica na geladeira, na hora que a gente usa a caldinha, né, o bolo ele molha, dá aquela molhadinha. Então esse tempinho que ele tem na geladeira é o tempinho que ele tem para se vincular com a caldinha, e ele fica essa massa bem molhadinha e também se mistura com o recheio e fica essa maravilha que o cliente já recebe assim, maravilhoso, tipo uma torta, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui nesse vídeo para me ajudar e também se inscreva aqui no canal.